Lula foi para a Europa para participar de um encontro da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, na Suíça, e de lá seguiu para a Itália, onde está participando do encontro de cúpula do G7, que a imprensa ainda trata como o grupo dos países mais ricos do mundo. E não é mais, não, o G7 não é mais. Hoje o BRICS representa um PIB maior do que o PIB do G7. O PIB do G7 segue altíssimo por causa dos Estados Unidos. Mas a Alemanha, em breve, vai perder sua posição no hall ali dos maiores PIBs, vai perder para a Indonésia, para a Índia, obviamente. A Índia é uma questão de pouco tempo. E provavelmente, em breve, para a Nigéria também e para o Brasil. De qualquer maneira, lá na Suíça, Lula falou sobre questões relativas ao trabalho, claro, é o OIT, e também a respeito de questões relativas à pobreza, desigualdade social. E, basicamente, o Lula citou aquele papo furado do Biden de uma iniciativa global lançada por ele, Biden, pela dignidade do trabalho. Isso é um gesto com finalidade eleitoral, porque o Partido Democrata percebe a perda de sua influência e de sua importância nos sindicatos, entre os trabalhadores da indústria, principalmente dos Estados Unidos, mas também dos trabalhadores rurais, e principalmente o fato de que a resposta do Partido Democrata para o empobrecimento do chamado cinturão industrial nos Estados Unidos é uma resposta ridícula, de faz de conta, que não toca no problema. Então o Biden lançou isso, pensou, vou chamar o Lula. Né? O Lula foi operário, é visto assim pelo mundo como uma liderança operária que chegou ao poder, vou chamar o Lula. Normal, o Lula foi lá, nenhum problema. Mas essa iniciativa não é parâmetro para coisa alguma. Tanto que você lê o que está contido na iniciativa, e basicamente o que há ali é uma lista de intenções repleta de lugares comuns. Uma lista de intenções com coisas pasteurizadas. Um faz de conta tremendo. Em nenhum momento os grandes e graves problemas dos trabalhadores no mundo são tocados. Sim, não são sequer tocados pela iniciativa do Biden, que levou o Lula para dizer que é uma iniciativa internacional e pela representatividade. É um presidente da República que foi operário, essa foi a ideia do Biden. Mas o Lula não tem de citar isso, essa iniciativa, como parâmetro para a OIT, como parâmetro para o que deve ser feito quando se enfrenta a desigualdade social, quando se enfrenta a exploração do trabalhador. Não é parâmetro. Outro ponto. E aí, você tem declarações que elas são corretas, né? Dizia o Nelson Rodrigues, até os paralelepípedos concordariam que, em vez de gastar dinheiro com guerra, os governos deveriam gastar dinheiro enfrentando a pobreza. Aquilo que produz. Isso é claro, mas essa não é a realidade. Essa não é a realidade. A realidade da história humana é quase indissociável de guerras, de confrontos. E há guerras neste momento, há massacres ocorrendo neste momento, e você deve ser contra o massacre, mas não adianta dizer
que o massacre é uma coisa feia e que o dinheiro que vai para a guerra deveria ir para o combate à fome. Isso é correto? Claro que é, mas não adianta. É inútil. É preciso enfrentar com realismo os problemas, porque eles são reais. Não adianta fugir, não adianta trazer uma idealização como solução. Porque a idealização, ela hoje, agora, é isso. É uma idealização. É a proposta do ideal. Não é a realidade. Não vai acontecer agora. E o Lula também defendeu, aliás, antes dele, 1 ou 2 dias antes, porque o encontro da OIT começou faz tempo, termina agora, o Luiz Marinho falou sobre o imposto global. E o Lula, ele usou alguns números que até facilitam a conta. Porque ele falou, olha, você tem uma minoria aí que controla 15 trilhões de dólares. Ele ainda falou, se você pegar o produto interno bruto de Alemanha, Japão, Brasil, é menos do que esse grupo de trilionários em dólar possui. 15 trilhões de dólares. Só 2 países têm um PIB maior do que isso, Estados Unidos e China. E aí, o Lula defende, por exemplo, uma taxação de 2%. Vamos lá. Estamos falando de 300 bilhões de dólares. Primeiro, basicamente, o que o Lula defendeu, o que o Haddad defendeu naquela visita à Itália, quando inclusive se encontrou com o Francisco, e o que o Luiz Marinho defendeu, e muita gente, inclusive, na Europa Ocidental e nos Estados Unidos também defende, que é o estabelecimento desse imposto. Primeiro, esse imposto não vai roçar, nem sequer roçar, o problema da desigualdade. A renda continuará concentrada. 1%, e se você quiser pegar fortunas maiores do que PIBs de países, 0,1%. Aqueles que têm fortunas de trilhões de dólares. Grupos, né? Não indivíduos. Os indivíduos mais ricos estão na casa dos dezenas de bilhões, centenas de bilhões. Os mais ricos, 400, 300, 200 bilhões de dólares. O indivíduo. Mas você tem um grupo desses indivíduos, quando você faz a soma, você chega à fortuna de trilhões de dólares. O Lula mencionou esse número, 15 trilhões, um número arredondado. Esses 300 bilhões hipotéticos seriam arrecadados por quem? E mais, sabe para onde iria esse dinheiro? Ao fim, para aqueles que detêm 15 trilhões de dólares. É um sistema. O dinheiro vai para lá. Essa concentração não é fruto de muito trabalho. Ela é o lugar onde o dinheiro desemboca, no mundo. E lá irá desembocar a quantia que resultará desse imposto, se um dia ele for aprovado. Voltará para as mãos dos que controlam o grande capital financeiro, o sistema financeiro, voltará para lá. Não será capaz de produzir menos desigualdade,
de arrancar pessoas da miséria. Continuará havendo o mesmo processo que atira milhões na miséria e concentra trilhões de dólares nas mãos de um pequeno grupo de pessoas. Isso não é enfrentar o problema. A OIT deve cobrar do Brasil a restauração de direitos dos trabalhadores, direitos que foram arrancados pela reforma trabalhista, pela reforma da Previdência, direitos que foram arrancados em nome do povo brasileiro. É para o bem de vocês. É para o bem, é para que tenha mais emprego, é para que haja mais emprego. E aí os salários vão subir. Qual o resultado da reforma? A expressão da mentira, o escancaramento da mentira. É claro que o resultado não seria e não será esse. Não foi, não é, não será. E a reforma da Previdência chamará outras reformas. Há um movimento para que o atual sistema previdenciário brasileiro seja desmontado e para que haja a poupança individual, que levará, como levou no Chile, milhares e milhares de idosos à falta total de recursos. Tem de viver de caridade. E até benefícios para aqueles que nada têm, nada. Não tem aposentadoria, chegou na idade da aposentadoria, não tem aposentadoria, não tem renda. A prestação continuada, até isso é atacado no Brasil. E é atacado por Simone Tebet, que é governo, atacado por Haddad, que é governo, atacado pelos bancos. Daqui a pouco, se o tempo permitir aqui, inclusive o Ronald havia selecionado a notícia com declarações do presidente da FEBRABAN, que vão nessa direção. É preciso atacar a Previdência. É preciso arrancar da aposentadoria o ganho real que tem o salário mínimo. Ou seja, é preciso passar a conta do tal ajuste para os pobres. É isso que o governo brasileiro tem de enfrentar. E é isso que ele tem de mudar no seu discurso e na sua prática. E não ficar falando de iniciativa Biden. E na Itália, Lula foi convidado pela Meloni, o que já é motivo suficiente para não aceitar o convite. Porém, como o Brasil vai receber o G20 no Rio de Janeiro, havia a ideia de uma antecipação dos temas que devem reger o encontro do G20 no Rio de Janeiro. De resto, é a festa da morte. Primeiro você tem, estou vendo agora ali um paraquedista descendo com a bandeira dos Estados Unidos, aí vem a do Japão, né? Vem a do Reino Unido. Eu imagino que todos se ajoelharam ali diante da bandeira dos Estados Unidos. Os sátrapas, os comandantes dos estados vassalos da Europa. E o Canadá e o Japão estão na mesma, né? O primeiro-ministro do Japão foi ao Congresso dos Estados Unidos e, perante os parlamentares americanos, os congressistas, disse: eu sei o peso que vocês carregam de liderarem o mundo. Por favor, apesar do peso ser tão grande, não desistam. E fico pensando aqui
a velha geração de japoneses ouvindo isso de seu primeiro-ministro, dizendo isso no Congresso dos Estados Unidos. Isso vai ser dito para o Fumio? Não. Trudeau, você acabou com o Canadá. O Canadá hoje é apenas um garoto de recados dos Estados Unidos. O Canadá, aquele lugar que antigamente era tão admirado que os americanos diziam: Canadá são os Estados Unidos sem os defeitos dos Estados Unidos. Olha o que virou o governo do Canadá. Itália. A Itália, aliás, é a demonstração de que o que os grupos fascistas estão dizendo na Europa. Por quê? A esquerda europeia é basicamente um grupinho de frankfurtianos, né? Gente que não diz nada. Gente antirrevolucionária. E que só tem papinhos que não só não resolvem, como incomodam, irritam aquele trabalhador do cinturão industrial francês que hoje está desempregado, porque as fábricas foram embora. Aí vem a Marine Le Pen e diz: sabe de quem é a culpa? Dos imigrantes. Eles aumentam o número de trabalhadores disponíveis e isso reduz a oferta salarial e eles tomam os lugares de vocês. E mais, não respeitam a cultura nacional francesa, não respeitam Joana d'Arc. Sabe o que ela está fazendo? Mentindo. Isso é mentira. A culpa não é dos imigrantes. A social-democracia europeia começou a derreter quando a Europa perdeu suas colônias, onde roubava recursos, roubava os africanos. A França ainda rouba. Você sabe que eles pagam pela cunhagem da moeda francesa que lhes é imposta. Isso eram 14 países. Vai caindo, vai caindo. Mali, Burkina Faso. Esse pessoal está mandando a França passear. Níger, Senegal. Estão perdendo. Mas a Meloni usou esse mesmo discurso quando foi candidata. E o que ela entregou para os italianos? A submissão ao governo Joe Biden. Ela faz exatamente o que os Estados Unidos mandam em relação à guerra na Ucrânia. Scholz, ao contrário da Meloni, sofreu uma derrota terrível na eleição europeia. A Meloni não. A Meloni saiu por cima. Ela saiu por cima. Macron e Scholz perderam feio. Macron reagiu, convocou a eleição interna. Scholz representa o partido mais traidor da história, que é o Partido da Social-Democracia Alemã. O partido que nasceu da Internacional dos Operários e que depois traiu os trabalhadores, não só da Alemanha, porque o partido era visto como um farol para toda a Europa. Traiu os trabalhadores europeus. Adotou uma postura pró-guerra na Primeira Guerra Mundial. Chegou ao poder com a queda da monarquia e matou Rosa Luxemburgo e Liebknecht. Essa é a social-democracia alemã. Então, o Scholz é um representante à altura de um partido que é traidor. E ele, de maneira impressionante, ele não consegue disfarçar a submissão imposta aos alemães pelo seu partido, pelo seu governo, submissão em relação aos Estados Unidos. Ele é um cumpridor de ordens, é quase um mordomo da Casa Branca. O Lula vai dizer isso.
Não. Mas se não é para dizer isso, diga pelo menos, vocês estão conduzindo a humanidade em direção à Terceira Guerra Mundial. Biden acabou de acertar com Zelensky 10 anos de irmandade em armas. Essa reunião do G7 vai terminar com um cheque de 50 bilhões de dólares para a guerra na Ucrânia. Não é para o povo da Ucrânia. Não é para a reconstrução da Ucrânia. É para a guerra. Aliás, o mandato do Zelensky já acabou. E aí, não, mas não podemos fazer eleição porque estamos em guerra. O mandato dele acabou. Os partidos de oposição na Ucrânia estão massacrados. A imprensa de oposição foi fechada. Sacerdotes ortodoxos foram presos. Por quê? Porque pregam a ortodoxia que acomodou os russos. É isso que está recebendo 50 bilhões de dólares com seus regimentos nazistas, como o Azov. Então, não é um ambiente qualquer. Não dá para chegar, abraçar, dizer muito obrigado pelo convite e olha, vamos combater a miséria, vamos incrementar a solidariedade internacional. É tudo conversinha. É uma festa da morte que está ocorrendo ali. E o Lula, ele deve dizer por que, por exemplo, não aceitou o convite para ir à cúpula na Suíça a respeito da guerra. Ele deve dizer para eles, eu não aceitei porque vocês fizeram uma hipocrisia dizendo que é uma reunião para buscar um acordo de paz e não convidaram a Rússia. Ora, como pode haver uma negociação para um acordo de paz se uma das partes não é convidada, não participa da reunião, do encontro, do debate? Mas é impossível um acordo. Também acho. Mas é possível cessar fogo. Em 53 foi assinado um cessar-fogo entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A guerra terminou? Não. São inimigos? São. Não os povos, que é um povo só. É um povo só. Mas os regimes são inimigos. Mas a mortandade, o massacre, foi estancado. Foi estancado. Há 71 anos. Olha quanta gente teve a vida preservada por um mero cessar-fogo. O armistício permanece. Não o fim da guerra. Tecnicamente, estão em guerra, mas há um armistício que dura 71 anos. É isso que você pode tentar. O que a Turquia tentou, o que o Erdogan tentou, Rússia e Ucrânia toparam e o Ocidente obrigou o Zelensky a rasgar o papel e, inclusive, a fazer com que aprovasse uma lei na Ucrânia proibindo negociações com a Rússia. Então, que história é essa? Há uma lei na Ucrânia proibindo negociações. Você faz uma cúpula para discutir acordo de paz e não convida uma das partes?
E aí o Lula, corretamente, não aceitou o convite. Mas deve dizer para todos eles, não em reuniões bilaterais, para todos eles, eu não aceitei o convite, porque isso é uma brincadeira, uma hipocrisia sórdida. Vocês todos estão apostando na continuidade dessa guerra por muito tempo. Os Estados Unidos não querem a solução. Não. Quanto mais tempo, mais guerra. Primeiro, você salva empresas americanas. Essa guerra salvou a Boeing. Aliás, não só a guerra, mas os compradores de F-15. Então, a guerra e as armas foram essenciais para essas 8 grandes empresas que financiam, e desde o final da Segunda Guerra Mundial, isso dito por um general, herói de guerra e presidente com 2 mandatos, Eisenhower, manda e desmanda na política dos Estados Unidos. Só que agora manda e desmanda na política da Europa também. E não é só a União Europeia. O Reino Unido nem se fala. Aí o Sunak está lá. Vão me tirar. Provavelmente, tomara. Não merece. Ele, Boris Johnson, que se tornou esse partido conservador, não merece receber a continuidade do poder no Reino Unido. É nesse troço que está lá o Lula, está lá o Modi, está lá o Erdogan, que não tem nada a ver com a história, mas que devem dizer isso. Precisam dizer isso. Vocês, 7, estão empurrando a humanidade para a Terceira Guerra Mundial. Meu caro Ronald Gimenez.